Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Sem dúvidas, aos 32 anos, Neymar já pode ser considerado um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira. Apesar de nunca ter vencido uma Copa América, muito menos uma Copa do Mundo, em números, sua trajetória pela amarelinha é simplesmente impressionante. Em 128 jogos oficiais, marcou 79 gols e deu 59 assistências. Ou seja, tem mais participações em gols do que jogos pela seleção. E mais, ao longo de toda a sua era na seleção, Neymar também se consolidou como dono da camisa 10, número que ficou consagrado mundialmente por nomes como Pelé, Rivaldo, Rivelino e Zico. Aproveitando a ausência do craque brasileiro em mais uma data FIFA, o Gol de Canela traz hoje um levantamento exclusivo e pra lá de curioso. Vamos conhecer todos os jogadores que conseguiram usar a 10 da seleção brasileira na era Neymar. Confere só! Neymar estreou pela seleção brasileira principal no dia 10 de agosto de 2010, em um amistoso contra os Estados Unidos. Na época, ainda no Santos, o jovem atacante de apenas 18 anos participou de um pouco mais de 70 minutos da vitória brasileira por 2-0. Naquele jogo, ele não usou a camisa 10. Para falar a verdade, Neymar só passou a usar esse número com mais frequência a partir de 2013. Mas, para o levantamento de hoje, consideramos toda a sua era na seleção, ou seja, os últimos 14 anos. Então, podemos dizer que desde a estreia de Neymar com a amarelinha, outros 17 jogadores usaram o número 10 do Brasil. Começamos por Paulo Henrique Ganso, que, juntamente com Neymar, fez a estreia pelo Brasil em 2010 no amistoso contra os Estados Unidos. Somou ao todo 5 jogos com a camisa 10 do Brasil, não marcou gol, mas acumulou 2 assistências. Carlos Eduardo, aquele mesmo ex-Flamengo e Hoffenheim da Alemanha, fez 3 jogos com a camisa 10 do Brasil na era Neymar. O primeiro foi um amistoso contra o Irã em outubro de 2010. Não marcou gol, mas somou uma assistência. Em fevereiro de 2010, em uma derrota por 1-0 para a França em um amistoso, nosso camisa 10 foi Renato Augusto, na época jogador do Bayer Leverkusen. Ele seguiu sendo convocado para a seleção nos anos seguintes, mas nunca mais voltou a usar esse número. Entre 2010 e 2013, em sua reta final de trajetória na seleção, Ronaldinho usou a camisa 10 vezes. Ele foi o capitão da equipe em 5 dessas oportunidades e marcou apenas um gol e deu uma assistência. O meia Jadson foi o camisa 10 do Brasil em 2 oportunidades. Passou em branco nos 2 jogos. Em um amistoso em 2011, o camisa 10 do Brasil foi Elano. Passou em branco e nunca mais voltou a usar esse número. Ao longo dos seus 42 jogos pela seleção brasileira, Oscar usou a camisa 10 em 11 oportunidades. Foi, sem dúvidas, o mais bem-sucedido na ausência de Neymar, marcando 5 gols e dando 3 assistências. Thiago Neves foi o camisa 10 do Brasil em uma derrota por 2-1 para a Argentina em novembro de 2012. Passou em branco nesse jogo. Kaká também teve a chance de ser o camisa 10 do Brasil na era Neymar. Foi em 2 jogos, em 2013 em um amistoso que terminou 1-1 com a Rússia e em 2015 em uma vitória por 3-0 sobre a Venezuela nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. Passou em branco nos 2 jogos. O meia Lucas Lima, em 5 dos 14 jogos pela seleção, foi escolhido para usar a camisa 10. Marcou um único gol usando esse número. Foi na vitória por 7-1 sobre o Haiti na Copa América Centenário em 2016. Em 2017, nos seus 2 últimos jogos pela seleção brasileira, o meia Juliano foi o dono da camisa 10. Foram 2 amistosos, derrota por 2-1 para a Argentina e vitória por 4-1 contra a Austrália. Ele deu uma assistência. Com Neymar fora por conta de uma lesão, no dia 23 de março de 2018, o meia Fred foi o camisa 10 do Brasil em um amistoso contra a Rússia. O jogo terminou 3-0 para a nossa seleção e o jogador, que na época era destaque do Shakhtar Donetsk, somou um pouco mais de 10 minutos em campo. Passou em branco no jogo. Agora vamos falar dos casos mais recentes. Lucas Paquetá, desde sua estreia na seleção em 2019, já foi 6 vezes o camisa 10. Marcou 2 gols nesses jogos. O William é um dos casos mais curiosos desse vídeo. Dos 70 jogos pela seleção, ele teve a oportunidade de usar a camisa 10 em apenas 4 ocasiões.
e todas foram pela Copa América de 2019. Marcou um gol na campanha do título brasileiro. Everton Ribeiro, dos 22 jogos pela seleção, em apenas 2 foi o camisa 10. Ambos aconteceram em 2020 e foram válidos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Vitórias por 1-0 e 2-0 contra Venezuela e Uruguai, respectivamente. Passou em branco nos 2 jogos. Escolhido como, entre aspas, herdeiro da camisa 10, na ausência de Neymar nas últimas datas FIFA, Rodrigo já soma 10 partidas com esse número. Com a camisa 10, soma 2 gols pelo Brasil. Por fim, Vinícius Júnior foi o camisa 10 do Brasil em 2 amistosos em 2023. Vitória por 4-1 contra Guiné e derrota por 4-2 para Senegal. Marcou um gol e deu uma assistência. Na sua opinião, qual desses citados mais combinava com a camisa 10 do Brasil? E qual também foi o mais aleatório? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!